Que sensação estranha. Bom, vamos continuar aqui o nosso assunto sobre o fenômeno Ariel, parte 2. E não só sobre o fenômeno Ariel, agora eu quero começar a tentar explorar com vocês o assunto no geral. O fenômeno UFO, o fenômeno sobrenatural. Vamos lá, vamos ver parte por parte. Me acompanhem. Olhe para essas crianças. Elas estão absolutamente crentes. Até mesmo na televisão, você pode perceber se elas estão brincando ou estão falando a verdade. Era como um disco. Ele tinha uma cabeça grande e grandes olhos pretos. Quase cerca de 25 anos já se passaram e aquelas crianças hoje em dia são pessoas adultas. Existem entrevistas pela internet toda, existem lives, livros foram escritos por essas crianças sobre suas vidas e sobre o ocorrido. Eu pesquisei bastante esse assunto. Assisti as entrevistas e filmagens daquele momento que elas eram crianças, vocês viram na parte 1. Depois assisti entrevistas, lives, li artigos e fiz uma investigação mínima para poder começar a compreender o fenômeno e em que partes que esse fenômeno nos ajuda a compreender o todo. É interessante observar que, passados 25 anos, todas essas crianças permanecem afirmando o ocorrido. Nenhuma delas voltou atrás dizendo que aquilo era uma trollagem, que era uma brincadeira, que aquilo foi uma mentira, né? Muitos anos se passaram e se você observar, se você for estudar os casos como eu fiz, você vai ver que essas crianças tiveram suas vidas alteradas em função desse evento, ou seja, algumas levaram certos problemas psicológicos, outras ficaram de certa forma traumatizadas com esse evento, algumas têm pesadelos até hoje. O modus operandi desses indivíduos no decorrer da vida foi alterado em função desse evento. Eu apenas sinto que ninguém se importa quando as pessoas falam com você. É muito difícil mesmo. Se existe uma experiência que eu gostaria de reviver, seria, em particular, aquela experiência. Se você os visse de novo, o que você faria? Eu faria algumas perguntas a eles. O que você gostaria de perguntar? Eu perguntaria o que eles estão fazendo na Terra e o que eles querem com a gente. Uma das meninas que vivenciou, aquele acontecimento, hoje em dia já é uma mulher de seus 30 e poucos anos. Ela deu umas entrevistas já e eu assisti uma live feita com ela na internet, entre canais, né? Ela está escrevendo um livro e tal. E foi feita essa live com ela, mais de 1 hora de conversa. Eu assisti tudo ali, ela fala em detalhes, como que foi a experiência, o que ela viu, o que isso mudou na vida dela. Ela conta tudo, todos os detalhezinhos, é bem interessante. Ali eu pesquei um momento que ela falou algo realmente intrigante, importante para a gente compreender o fenômeno no seu geral. Eu vou passar para vocês o trecho onde ela fala esse dado que eu achei interessante. Acompanhe. That entire half of the playground, nobody had any experience on that half of the playground. They were playing like nothing had happened. It was almost as though we were in 2 separate worlds. Same day, same time, just experiencing completely different things. And the experience was happening all on this end, and nothing was happening on this end. Because my brother and sister were looking at me like, what are you talking about? We're fine. Segundo ela, então, algumas crianças viram o fenômeno e outras não. Apesar de estarem basicamente no mesmo local, algumas viram, outras não viram. Os adultos não viram. Acho que nenhum adulto viu. Cada criança teve uma percepção um pouco diferente do acontecido. Isso é interessante também. Umas viram o objeto, outras viram só luz. Umas viram os homens, outras não viram. Umas viram os homens em cima da nave, a outra do lado. Parece que a manifestação veio de forma diferente para cada uma delas, e também algumas não viram, os adultos não viram. Então, isso para mim foi interessante, esse dado, porque corrobora com algumas ideias que eu tenho acerca do fenômeno. Para mim, o fenômeno UFO não se trata 100% daquela ideia de seres biológicos que vivem em uma outra civilização biológica, ou seja, com corpo físico, ou seja, uma outra civilização parecida com a nossa, uma civilização em algum outro planeta, em algum outro sistema solar, que se desenvolveu tal como nós, ou seja, seres biológicos, seres de carne e osso, que saem de seus sistemas solares, de suas galáxias,
e viajam em naves tecnológicas, né, com comandos eletrônicos, seja lá o que for, com capacidade de viajar pelo espaço até nós. Estaríamos sendo visitados por alienígenas, ou seja, seres biológicos pertencentes a outros sistemas solares, né? Essa é a teoria mais comum sobre os OVNIs. Só que a questão, quando você vai investigando a questão UFO e esses fenômenos, você vai se dando conta de que é muito mais do que isso. Não excluo essa possibilidade. Podem ser seres biológicos, sim, é uma das possibilidades. Mas hoje em dia eu vejo a questão do fenômeno UFO de uma forma muito mais ampla. O que eu quero dizer com isso? Que talvez esses seres não sejam puramente biológicos vindos de outra região do espaço, mas que estes seres sejam de caráter extradimensional e, em vez de transitarem de forma física pelo espaço, eles transitam através dos níveis de realidade paralela. So you make a list of hypotheses. This is obviously not a natural phenomenon, and the extraterrestrial explanation seemed to be the best one. Why shouldn't we know that there's got to be life throughout the universe? So why shouldn't it be able to come here, especially since there must be civilizations there that are thousands, if not millions of years ahead of us? But then, as you get more and more data, you realize that's not what the witnesses are describing. What the witnesses are describing is something that, in many cases, comes out of nowhere, disappears into nowhere. There are cases of objects becoming transparent on the spot, physical objects, material objects. And I have no question that people have said, well, Vallée doesn't believe this is physical. Well, of course it is physical. It's material at some times, but it can also change shape. It can also merge with other objects, and it can also disappear on the spot. Well, if it does that, then it could be from anywhere, anytime. We always try to discredit the old legends, trying to say, no, these people were crazy, they thought everything was possible. But now we have the videos, and that's the big difference. Could you believe there are videos now of probably angels in the sky? Se existem possíveis choques entre realidades paralelas, estes seres que não são constituídos de matéria, quer dizer que a sua matéria não é tão densa quanto a nossa, vamos dizer assim, eles fazem parte de uma outra categoria de matéria que eu não diria nem matéria, mas eu diria mais energia, mais luz, né? Ou seja, são seres que não estão restritos à fisicalidade e justamente por isso têm a condição de transitar livremente por diversos planos de existência. E aí nós temos aqui as 3 explicações que eu consigo ver para esse fenômeno misterioso aí, dos OVNIs, dos UFOs, dos aliens. As 3 explicações são seres biológicos vindos de outras galáxias e sistemas solares, seres extradimensionais ou viajantes do tempo, vamos supor. Não é impossível. Dentro dessa piração toda aqui, nada é impossível. Então, realmente podem ser, de repente, uma civilização humana ou não humana que alcançou a tecnologia, a habilidade de voltar no tempo ou de avançar no tempo de alguma forma e por isso vieram de um futuro, etc e tal. Eles vêm sempre com essa mensagem, os aliens, né? Engraçado, eles vêm com mensagens para o futuro. Então, de repente, são viajantes do futuro. Estou só criando hipóteses aqui, porque eu ainda creio mais na questão extradimensional. A gente vê, desde os tempos antigos, relatos na Bíblia. O mais conhecido deles é o evento presenciado por Ezequiel, que relata que dos céus desceu aquelas rodas girantes com vários semblantes e basicamente o que ele descreve é o fenômeno que nós estamos conversando aqui, né? A gente vê na Bíblia manifestação de elementares, manifestação de cunho espiritual, de cunho extradimensional. Você observe que esses UFOs, essas manifestações, elas estão para além das leis da física
Então esses objetos aceleram em alta velocidade sem causar deslocamento de ar, fazem curvas de 90 graus que são impossíveis segundo as leis da física, aparecem e desaparecem, emanam luzes e trocam de cores, possuem um formato também que às vezes não é homogêneo, ou seja, estão aqui de repente se fazem em dois e se juntam com o outro. O que nós vemos no céu às vezes, quando começamos a estudar a questão OVNI, UFO, é que não se tratam de naves espaciais com seres biológicos dentro. Aquilo ali não são naves, aquilo ali são manifestações de alguma forma de energia. Por isso que a maioria dos UFOs são relatados sempre como esferas de energia, esferas de luz. Dentro daquela esfera de luz não há um ser biológico dirigindo uma nave, aquilo não se trata de uma nave. Esses fenômenos acontecem ao nosso redor desde a antiguidade e é o que muitas vezes são relatados como anjos, demônios, espíritos, fenômenos sobrenaturais e o UFO também. Basicamente, eu estou tecendo aqui, isso são apenas hipóteses, né? Mas se trata do mesmo fenômeno. O fenômeno UFO é o fenômeno sobrenatural, enquanto tal. A spirit will manifest itself openly here in a few minutes and right through the wall. Now the lights weren't terribly bright, but they were like living room lights. A couple of floor lamps, maybe some of these, and that translucent being seemed to come right out of the wall. How did you feel right at that moment? It's almost like my heart stopped a little bit, very weird feeling. It was a lady in a beautiful evening gown, swirling, and she said to Mary, "My dear sister, you are so wonderful to have asked for me." So, he said the supposed spirits of the dead that you're talking with are demon spirits. They're fallen angels. They're beautiful beings. Just said it out, just like that. Oh, yeah. It didn't make you uneasy when he said they were... Well, it shocked you a little bit, something that you first hear mentioned to you. He said, you guys have got a great future ahead of you. Because we've been told, the high priest of our society, secret society, has been told that the master has very special plans for you too. Now, what did he mean by the master? A confusão acontece justamente porque o fenômeno é quase o mesmo. Esses UFOs, essas manifestações de luzes e de energia, também atravessam paredes, assim como os ditos espíritos ou seres de luz e tal, porque trata-se do mesmo fenômeno. E esse fenômeno todo está relacionado com a psique humana.